Nós estamos dando início hoje ao estudo de número 46, a parte 2 dele, né, intitulado A Escatologia e as Posições Escatológicas, né? Na semana passada, na verdade, esse é a continuação, não é nem a parte 2, é a parte 2 da parte 1, né? Vamos dizer assim, né? Nós estamos dando continuidade à parte 1, que nós não terminamos na última semana, mas nós vamos continuar aqui falando sobre, né, o estudo das últimas coisas, né? Que é a doutrina que é estabelecida na escatologia. Nós já vimos algumas posições escatológicas, eu vou passar aqui rapidamente, mas antes disso nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pedir ao Marcos para orar, para abençoar a nossa aula. Amém, pastor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, que nós temos da aula, que é o seminário. Senhor, continua, Senhor, nos sustentando, protegendo, nos livrando, Senhor, do mal. Senhor, que nós possamos entender, Pai, cada dia mais, Pai, que nós não podemos, Pai, ficar sem Ti. Que o Senhor, Pai, possa fazer nossas histórias, Pai, ser mudadas todos os dias, Pai. Que nós possamos entender que cada dia mais precisamos de Ti. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo, e amém. 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 Então, na semana passada, nós tratamos, né, sobre a escatologia bíblica, né, e as posições escatológicas. Nós vimos 2 vídeos, né, na sequência. Até eu perguntei vocês se vocês preferiam ver esses vídeos na sequência, que tratou sobre Apocalipse, né, parte 1 e parte 2 do livro de Apocalipse, numa visão amilenista, né, que é a visão escatológica da igreja. E nós tratamos a partir daí algumas questões, né? As visões gerais, né, do estudo, correntes escatológicas, falamos sobre pós-milenismo, pré-milenismo, histórico dispensacionalista, incluindo as visões, né, pré-, meso e pós-tribulacionista. Eu vou voltar nesse assunto aqui. Falamos sobre o amilenismo, né, que é o aprofundamento da visão e essa posição adotada pelo ministério, né, Deuteronômio e a base bíblica. E o objetivo final é promover o entendimento, né, discernimento e esperança sólida sobre a volta de Cristo e jamais, sobre a volta de Cristo e jamais sobre os debates, né? Nós devemos sempre estar focados nisso. Independente se o irmão é pós-milenista, pré-milenista, amilenista, o que importa é que Jesus vai voltar e para nos buscar, a sua igreja, e todo aquele que estiver na posição, né, que crê que o Senhor Jesus salva, né, aquele que aceita ele como Senhor e Salvador de suas vidas, ele será arrebatado, né, pelo Senhor junto com a sua igreja. Então nós passamos sobre isso semana passada, falamos um pouquinho sobre o que é o milênio, né, e só recapitulando de maneira breve, baseado em Apocalipse 20, do versículo 1 e 2, que diz o seguinte: vi um anjo do Senhor descer do céu, tendo na mão isso é João, né? João relatando, dizendo que vi um anjo descer do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, né, como uma referência a Gênesis, né, a serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, esse tempo de 1000 anos, né, a questão é que ele é um acorrentamento, ele é uma prisão para Satanás. E esse é um dos pontos, né? A grande questão é, esse tempo de 1000 anos, né? Ele é literal ou não é literal, né? E se for literal, o reino milenar, né? Então, Jesus reinará fisicamente em Jerusalém, que é a visão mais difundida, pré-tribulacionista, né? Que fala que esse reino será estabelecido, né, em Jerusalém, com um trono físico, né, do Senhor para reinar. E aí tem suas variações, mas a partir daí gera esses debates, né? Se essa prisão de Satanás será uma prisão realmente física, onde ele estará preso no abismo e esperando 1000 anos será solto para voltar a guerrear contra a igreja, né? Contra o povo do Senhor, ou é uma prisão, uma limitação, vamos dizer assim, espiritual, no sentido de ele estar acorrentado agora, nesse momento, pelo poder que há na igreja como representante do Senhor aqui na terra e do nome de Cristo que limita a ação de Satanás, né? E esses debates teológicos a partir daí, que envolvem questões importantes como a natureza do reino de Deus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e principalmente a relação entre Israel e a igreja na história da redenção. Então, basicamente, o que vai levar é compreender que essas diferentes perspectivas, né, nos ajuda a apreciar a riqueza, principalmente da esperança escatológica cristã, ânsia desse efeito para a fé. Pode perguntar ele, fica à vontade. Pastor, você está compartilhando alguma tela? Eu não estou vendo. Já estou há muito tempo, vocês não estão vendo, não? Queria ver Não. se vocês estavam ligados, né? Amém. Pronto, agora vai. Agora foi. Voltou. Obrigada. Perdão. Pensei que era uma pergunta daquelas assim, nossa, vai ter 2 tipos de povo salvo
da eternidade, sim ou Na não? verdade, eu tinha um comentário e uma pergunta. Claro, A claro, vamos lá. respeito sobre as escatologias, né? É porque, assim, parando para pensar friamente, bem racionalmente, se nós temos o livro de Apocalipse, nós entendemos que nele tem a linguagem, assim como cada livro da Bíblia, né? Dependendo cada um é histórico, um é mais cânticos, como salmos, enfim, cada um tem uma forma que a gente lê, nem todos a gente lê literalmente para poder entender. Então, se Apocalipse a gente consegue entender que é um livro que a gente precisa ler e não interpretá-lo ao pé da letra, porque ele tem muitos símbolos e tudo, por que a gente creria que esse período de 1000 anos seria literal? Uhum, Se o próprio livro não é literal, sabe? uhum, uhum, Eu uhum. acho que isso já tira meio que, pelo menos ao meu entender, eu posso estar falando muita besteira, pastor, mas eu já conseguiria nortear qual da escatologia seria realmente aquilo que a gente poderia crer, no caso, não sei. Tô falando Uhum. besteira? Não, é isso mesmo. Mas essa visão, vamos dizer assim, simbólica, né, tem muito a ver com a forma, inclusive, como nós olhamos a Bíblia dentro da nossa igreja, por assim dizer, entendeu, Yasmin? Uhum. Então, acaba que... Lembra que eu falo da cosmologia, né, que é a forma como nós vemos o mundo, né, a cosmologia bíblica, cristã, Uhum. são as lentes, né? Nós temos, quando nós nos convertemos, basicamente a gente tem um óculos que a gente vê o mundo a partir dos olhos dos princípios que nós temos. Então, a gente tem princípios Sim. mundanos e terrenos, e a gente vê de uma forma. Quando a gente recebe a Cristo, a nossa cosmologia muda, a forma como a gente vê o mundo e tudo que ocorre muda. E aí é como se a gente recebesse um óculos novo e sobre essas lentes a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, acaba que, querendo ou não, a forma como nós conduzimos, né, as interpretações bíblicas acabam gerando, né, constroem ao longo do tempo essa nossa visão. Mas fato é, né, que o Apocalipse em si, ele já vamos dizer assim, é um estilo, no sentido assim, é um estilo literário, né? Assim, Isso. ele é um estilo literário. E aí você tem esses dois tipos de interpretação, porque, assim, a interpretação... Qual é a grande... Aí eu vou fazer um contraponto até a visão que nós adotamos, né? Se tudo é simbólico, qual é a grande crítica? Se tudo é simbólico, nada pode ser literal, certo? Então, esse é um É. princípio de interpretação. Então, a crítica ao amilenismo é que, em alguns aspectos, a gente assume a literalidade em vez do simbolismo, porque dentro da passagem fica difícil nós adotarmos um simbolismo para aquilo que está sendo dito. Entende o que eu estou dizendo? Então, Uhum. eu falo assim, não, ou é tudo literal ou é tudo simbólico, né? Então, vocês Sim. precisam decidir o que vocês estão querendo da vida. Mas, mais uma vez, assim, a gente não tem nenhuma pretensão, né, de levar esse assunto à exaustão aqui no CETEB, é um seminário teológico de base. A minha ideia é nós darmos essa visão mais ampla para vocês entenderem que existem essas visões, né? Não estranharem, né, quando ouvirem alguém pregar de uma forma, ouvirem de outra, né? Ou quando virem um filme, vocês terem essa percepção, mas você ter uma ideia no seminário nível superior que eu fiz pastoral, Apocalipse a gente estudava 4 semestres, né? Eram 2 anos no livro de Apocalipse, né? Todas as visões e correntes. Então, assim, é um estudo mais exaustivo, né? Não de Apocalipse, né? De escatologia bíblica de maneira geral. Só o pré-milenismo você leva pelo menos uns 2 semestres aí para entender a questão de dispensacionalistas, tem várias nuances nesse aspecto, são muitos detalhes, né? Tem até um mapa famoso, deixa eu ver aqui, que é muito legal, tá? E fiquem à vontade para assumirem qualquer posição escatológica, tá? Não, como eu falei, não existe... existe aquilo que eu entendo, né, e a gente como igreja entende que é o mais adequado, mas não necessariamente significa que é a verdade absoluta, né? Tanto é que tem outros irmãos que creem de outra forma e tudo bem com isso. Porque deixa eu abrir aqui. Estou falando com vocês e estou abrindo uma outra coisa enquanto eu falo, para vocês verem aí. Só. Tem um mapa que é muito legal. Deixa eu ver aqui, abrir a imagem nova aqui. Deixa eu ver se eu acho com lens aqui, se eu acho esse mapa. Só porque é muito pequenininho. Deixa eu visitar ele aqui, se eu acho maior. É porque acaba que a vida... acho que aqui. Deixa eu fazer o download, deixa eu ver se ele vai abrir. Ficou bem ruim, mas eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Não está muito claro, mas só para vocês terem uma ideia. Então, estão vendo aqui, né? Sim. Então, a visão, né, pré-milenista
milenista, né, dispensacionalista, ela tem uma visão muito, vamos dizer assim, estruturada das coisas, né? Então, ela coloca ali a divisão do tempo em vários processos, né? Então, do estado eterno de Deus, aí começa ali a esfera da criação, todo o processo, né? O governo humano, a época da inocência, né? Que é quando o homem é criado. Aí ele coloca aqui, ó, vamos dizer assim, ele é muito mais linear nesse aspecto do ponto de vista de interpretação dos acontecimentos bíblicos. Por isso que ele é tão aceito. Ele é muito visual e estruturado, né, as dispensações. Então, entende que por exemplo, você tem o estado eterno, o momento da criação, da perfeição, a queda de Lúcifer, eles colocam no tempo todas as coisas, né? Então, a esfera da inocência, né, depois da criação, ali quando o homem é criado, a consciência, o governo humano, né? Aí a queda do homem, a era patriarcal, né, são as dispensações, né? A criação, a tribulação, e aí eles vão definindo, né, todo esse processo de maneira bem estruturada, assim. É uma escola bastante robusta, né, por assim dizer, nesse aspecto, e por isso tem tanta aceitação. Então não dá simplesmente, sabe, para você dizer assim, olha, não é certo ou é errado. Na verdade, sim, você tem pontos que você realmente pode entender como assim, do ponto de vista de entendimento, você pode ter uma percepção diferente, né, e mais clara. E aí eu já trouxe o contraponto do amilenismo. Em relação ao pré-tribulacionista, por exemplo, é bem simples, tá? Eu vou ficar nesse tema até vocês pegarem esse processo. Então, o que a gente discute sempre aqui? O que é o milênio? Não milênio, que é amilenista, pré-milênio, antes do milênio, quer dizer, Jesus vem antes do milênio, volta, estabelece, né, o seu reino durante esse milênio, e o pós-milênio, né, que depois de 1000 anos Jesus estaria completa a pregação do evangelho, já expliquei na última aula. E aí, dentro desse milênio, o antes ou depois, tem uma volta de Cristo, certo? No pré-milenismo. Então, o que o pré-milenismo defende? Nós estamos vivendo, Jesus veio, a igreja está aqui correndo, e aí Jesus vai vir a segunda vinda de Cristo, certo? Quando ele vem e arrebata a igreja, e aí como vai ter um reino de 1000 anos, em que momento Jesus arrebata a igreja? Na grande tribulação. No meio dela, no início dela ou no final dela. Por isso as visões pré-milenista, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Só que isso gera uma série de debates, por exemplo, do ponto de vista que é o mais aceito, que é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, ou seja, Jesus vem para reinar 1000 anos antes do milênio, Jesus leva a sua igreja e antes da tribulação, antes do início da grande tribulação. E aí, qual a questão disso? Essa corrente ela tem uma tendência muito forte a entender que vai, primeiro, haver salvos na tribulação, segundo, que Deus tem um plano paralelo para Israel. Então, ou seja, Deus vai estabelecer, aí tem a ver com as 70 semanas lá da profecia de Daniel. Daniel fala de 70 semanas que o Senhor dá a visão a ele. Até a semana 69, essas visões se cumprem. A semana 70, Daniel divide já como a vida do Messias, e aí o pré-tribulacionismo defende que houve uma pausa. Entre a semana 69 e a semana 70, que é o cumprimento de tudo, houve uma pausa, um parêntese, que é o tempo da igreja. Né? Então, assim, existem algumas forçações, né, entre aspas, nesse aspecto, que acabam gerando essas questões. E aí tem um grande problema. Se Jesus volta, né, do pré-milenismo, se Jesus volta, levou a igreja, não levou? Estamos salvos, certo? Yermin foi, Lúcio foi, Tatiana foi, Tânia foi, Marcos foi, Sil foi, Lorena foi, Mari foi, todo mundo foi. Beleza. Então, agora tem... E o que salva é a confissão de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ser igreja, né? Jesus vem buscar a sua igreja, que é a sua união de salvos. Se a igreja foi levada, quem é esse grupo de salvos depois da igreja ter sido levada? Mas aí Deus vai resgatar o povo de Israel. Então vai ter duas classes de salvo no céu, por exemplo. Vai ter a igreja e o povo de Israel, ou a classe de salvo é uma só. Salvos são aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como a Bíblia fala. Que quem confessar Jesus como Senhor e sua vida será salvo. Então, tem uma série de questões aqui nesse processo que levam a muitas discussões. Mais uma vez, levam a discussões. O que é mais importante nisso tudo é que Jesus vai vir, né? Se você vai no meio, depois, antes, no reino
se vai ter reino milenar, físico ou não, o que importa é que Jesus vai vir e que nós vamos reinar com ele porque somos a sua igreja. Amém? Isso é o mais importante, que eu quero deixar bem claro para vocês. Se prendam a isso. Tudo fora disso é só discussão escatológica, teológica. Mas por que eu preciso trazer essa visão para vocês? Porque isso tem a forma como a gente vê diversas passagens. A interpretação de Mateus 24, quando Jesus faz o discurso, né, das coisas que seriam as coisas dos últimos tempos, né? E haverá que naqueles dias casarão e darão-se em casamento, como no tempo de Noé. E aí Jesus começa a profetizar sobre o povo de Israel, sobre as coisas futuras. Então tem uma série de impactos, né, na forma como nós olhamos para a Bíblia, né? E o normal é que evite que vocês, né, depois do desenvolvimento ministerial, vão abordar esse tipo de assunto e aí sem a consciência de que tem várias visões. Dá um exemplo simples aqui, né? Vamos dizer que você e o Gabriel vão viajar, vão lá para a região dos lagos lá visitar a família de vocês. E alguém fala assim, Yasmin, Gabriel, vamos lá na minha igreja, vai ter uma consagração, dá uma palavra para a gente, o tema é Jesus reina eternamente, baseado em Apocalipse 20. Aí vai lá, Yasmin e Gabriel, sem ter esse conhecimento, e dá uma palavra completamente milenista numa igreja totalmente pré-milenista. Você traz confusão aos irmãos, entendeu? Você traz dificuldade de entendimento para os irmãos, assim, e não é de bom tom, não é correto. Então, você ou não prega, ou se você for pregar, você se adequa à visão escatológica daquela igreja. Né? Você pergunta antes ao pastor e adequa à visão escatológica. Tá claro aqui o que eu estou dizendo? Sim. Tá? Pastora Tânia, Sil, Lorena, pastora Tati, Marcos, Mari. Amém? Então, essa aqui é a grande questão, né? Nós precisamos ter essa visão, né? Então, o milênio, né, na visão escatológica protestante, né, o conceito de milênio, eu já falei, é interpretado de diferentes formas. O pré-milenismo, que eu acabei de falar, né, que basicamente entende que Cristo retorna fisicamente mesmo. Jesus vai reinar como um rei, igual o filme, a gente vê nos filmes, como um rei sentado no trono, literalmente tem um reino de 1000 anos na Terra, 1000 anos contados. Os santos ressuscitados reinarão com Cristo durante esse período, após o qual ocorrerá o juízo final. O pós-milenismo, né, propõe que o milênio será um período de triunfo do evangelho, né, resultando na cristianização do mundo. Somente após esse período de prosperidade espiritual e material, Jesus retornará, obviamente ficou ultrapassado. E o amilenismo, ele interpreta o milênio não como um período literal de 1000 anos. Como é que a gente enxerga? Que esses 1000 anos, ele é simbólico, ele é um período de tempo, né? Mas simbolicamente. E esse tempo de 1000 anos é justamente o tempo da igreja, que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nessa visão, né, o reino de Cristo já está presente de forma espiritual. Nós já reinamos hoje espiritualmente em vida com Cristo. Então, ele é uma visão muito mais simples nesse aspecto. Então, Jesus veio, nós reinamos, Satanás está limitado pelo poder da igreja. Quando vier a segunda vinda de Cristo, simplesmente acaba tudo. Jesus vem, busca a sua igreja e há o julgamento diante do grande trono branco. Não tem essas etapas, né? Jesus, o problema do pré-milenismo é que ele defende um arrebatamento oculto, secreto, né? Quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos virão, né? Que Jesus veio voltar, e eles defendem que isso é uma vinda. A gente brinca com eles que é uma vinda em elevador, né? Jesus vem a primeira vez, a segunda, né? Pega a igreja em secreto para reinar 1000 anos e depois aí sim conclui, enfim. Mas obviamente estou reduzindo de maneira bem pueril um debate que é muito mais profundo, que eu posso ter debates excelentes aí sobre isso na internet que eu posso sugerir. Então, cada interpretação, né, tem implicações profundas, né, para a compreensão protestante da história da redenção, da missão da igreja e da presença da esperança escatológica. O entendimento do milênio afeta diretamente como os crentes vivem sua fé no presente enquanto aguardam a consumação final do reino de Deus. Eu vou pedir para alguém ler para mim, se alguém puder me ajudar, tá? Introdução à escatologia. Alguém pode me ajudar na leitura? Eu não enxergo essa telinha, pastor. Eu posso, pastor. Amém. Deixa eu só virar meu celular aqui. Pronto. Introdução à escatologia. Definição. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, revelando o desfecho da história humana sob o governo soberano de Deus. Propósito: gerar esperança, santidade e vigilância nos crentes, não alimentar especulação vã ou debates infrutíferos. Fundamento bíblico: esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Então, o propósito é
gerar esperança, santidade e vigilância. Qual o propósito de você entender as últimas coisas? Não é ficar debatendo escola de escatologia, mas é entender, primeiro, que a nossa esperança está no futuro da vinda gloriosa de Cristo. Isso nos leva a uma segunda coisa: precisamos andar em santidade e sermos, pela terceira item, vigilantes como crentes, né? Estarmos preparados, porque Jesus disse que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo ele, somente o Pai sabia o dia do seu retorno. Então, essa iminente volta de Cristo, ela já é um motivo para nós abandonarmos o pecado, viver uma vida com Deus, porque é verdade que ninguém sabe o dia ou a hora. Pode ser daqui a 3.000 anos, ou pode ser hoje à noite ainda, ou daqui a 2 minutos enquanto eu dou aula. Então, isso a igreja perdeu ao longo do tempo. Por isso que é importante nós retomarmos esse assunto. Não se fala mais na volta do Senhor. As pessoas vivem como se ainda há tempo, ou simplesmente ignoram, né? Nós que somos mais tempo no Evangelho, a pastora Tânia deve lembrar, né? As igrejas tinham, a gente tinha um temor, sempre tivemos o temor da volta de Jesus, né? De quando que um dos motivos para não pecarmos, além da nossa relacionamento com Deus, é o medo de sermos até um filme famoso que vocês podem ver que é pré-milenista, mas é muito legal, o filme é bem antigo, que é Deixados para Trás, né? Que é justamente de sermos deixados para trás, Jesus voltar e nós ficarmos por conta do nosso pecado. Pode continuar aí. 3 grandes visões escatológicas. Pós-milenismo. Cristo voltará após um período de evangelização crescente no mundo. Amilenismo. Posição adotada pelo Ministério do Deuteronômio. Que eu já expliquei aqui, né? Todas elas. Pré-milenismo, com suas subdivisões, histórico e dispensacionalista. Vamos olhar todas elas. Pós-milenismo. Visão progressiva. Cristo voltará após um longo período de evangelização crescente e transformação do mundo pelo Evangelho. Otimismo histórico. O mundo será progressivamente cristianizado antes da vinda de Cristo, com o reino de Deus crescendo por meio da igreja. Satanás amarrado. Satanás será restringido de forma efetiva no tempo presente, enquanto Cristo reina do céu por meio do Evangelho. Tá vendo que essa posição, só para fazer um ponto de atenção, ela é muito parecida com a milenismo, por isso que os pós-milenistas acabaram migrando para milenismo, porque esse ponto é comum entre os dois, né? De que Satanás está restringido agora, no tempo presente de forma efetiva, e Cristo está reinando através da igreja, né, por meio do evangelho. Tá bom? Pode continuar. Esta visão apoia-se em textos como Mateus 13, 31, 33, onde as parábolas do grão de mostarda e do fermento ilustram o crescimento gradual, mas inexorável do reino de Deus. Então eles aqui se apoiam nisso, né? Que a parábola do grão de mostarda, né? Que fala sobre que ele contém, pedaço pequeno contém uma grande árvore, né? E a questão do fermento, né? Que contamina toda a massa. Enfim, eles acreditam que essa é a propagação que é impossível, né? De separar, inexorável, né? Do reino de Deus no tempo. Obviamente, como eu falei, essa visão tinha muito mais poder no primeiro milênio. Depois dos primeiros 1000 anos, acabou, eles deixaram de ser literais, se tornaram simbólicos, né? Por isso se aproximaram do milenismo. Pós-milenismo. Detalhamento. Proponentes históricos. Oi? Tá. Pode, desculpa. Adotado por teólogos como Jonathan Edwards, Charles Hodge. É isso mesmo? Fala? Isso. Vamos. Tá. Esse pessoal todo aí. Ganhou força durante o período de expansão missionária nos séculos 18 e 19. Isso, porque estava dentro daquele período de 1000 anos ali que eles entendiam, até depois um pouco, mas tinha força por conta no século 18 e 19, havia uma percepção clara de que o evangelho estava crescendo, né, a passos largos no mundo. A cristianização estava num grande avanço. Mas vem um período das grandes guerras onde tudo fica meio confuso, né? Nesse aspecto. Vamos lá. Fundamentação bíblica. Baseia-se em textos como Salmos 2:8, Isaías, Apocalipse, interpretando as promessas de que todas as nações servirão ao Messias, como realizações graduais antes da volta de Cristo. Eles acreditam realmente que o mundo se prostraria, né, a Cristo, né? Tá. Declínio da popularidade. Caiu em descrédito após as 2 guerras mundiais, que desafiaram o otimismo histórico quanto
ao progresso moral da humanidade. O Holocausto e outros genocídios do século XX questionaram seriamente a ideia de um mundo progressivamente melhor. Pós-milenismo contemporâneo. Hoje é mantido principalmente pelo reconstrucionismo cristão e teonomistas, que defendem a implementação da lei bíblica na sociedade como parte do estabelecimento do reino. Também encontra expressão no chamado Evangelho do Reino, em algumas denominações. Então, basicamente, hoje ele sobrevive, né, o pós-milenismo contemporâneo, desse entendimento de teonomistas, né, que é Deus na economia, né, e o ecumenismo cristão, que acha que o problema é que a sociedade está caída, né? A sociedade, não o ser humano somente, mas a sociedade está caída e tem que haver um reconstrucionismo cristão da sociedade. Então, a reafirmação de valores, cristãos se envolvendo na política, reformulando leis, e etc., trazendo, né, dentro dessa conduta, entendendo que a partir desse movimento a gente vai ter um céu na terra e aí vai se estabelecer o reino de Deus através do evangelho, né? Isso é perigoso, nós já falamos sobre isso, óbvio que como cidadãos nós devemos defender as nossas posições, ser claramente contra pontos que vão contra a nossa fé, né, como aborto, legalização de drogas, etc., é uma posição nossa como cidadãos por base daquilo que acreditamos, mas ele acaba se tornando, na maioria das vezes, um movimento muito bélico e muito social, né? Abandonando o caráter espiritual da igreja. Então, eu vou impor a minha visão de reino, o evangelho do reino, a toda a sociedade, né? Então, a partir daí, nós queremos construir uma estrutura quase que polarizada, né? Entre nós contra eles, demoniados contra santos, e a Bíblia não fala ou não nos dá o direito de ter essa separação, pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos estar em meio, né, àqueles que precisam, né, do Evangelho do Senhor. Jesus mesmo falou sobre isso, né? Ele não veio para os sãos, para aqueles que estão curados, né, teoricamente, né, mas para aqueles que estão doentes. Então, nós precisamos... a igreja se torna antipática, né, socialmente. Óbvio que tem um outro lado sobre isso, mas muito também pela essa postura bélica, agressiva, vociferando e brigando e discutindo por esse, teoricamente, o evangelho do reino, quando a nossa contribuição, obviamente, como cidadãos, nós temos o direito de assumir aquilo que nós precisamos, mas o maior movimento da igreja não é nas urnas, né? Ele deveria ser nas ruas, né? Na forma como nós estamos, como nós cremos, como nós testemunhamos de Cristo. Eu até falei na época e continuo reafirmando. Esse número de pessoas que se mobilizaram e um movimento legítimo, necessário, não estou discutindo política aqui, mas para ir para as ruas, se vestir de amarelo, marchar, fosse o mesmo número de pessoas que aparecessem para quando nós marcarmos o evangelismo, algo que impacte a região onde nós estamos, o Brasil estaria, vamos dizer assim, né, com um avanço muito maior do evangelho do que nós temos hoje. Então, as prioridades acabam sendo invertidas muitas das vezes quando nós adotamos essa visão, né? Denominações aderentes. O pós-milenismo é seguido principalmente por denominações como a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, Igreja Reformada Holandesa, Igreja Presbiteriana Conservadora e certos segmentos da Igreja Católica, especialmente na teologia da libertação. Também encontra expressão nas igrejas Metodista Unida, Igreja Congregacional, Igreja Anglicana, ala evangelical e em partes do movimento pentecostal moderno, com ênfase no dominionismo. No dominionismo, né? Que o domínio, é isso que eu te falei. Né? Vamos só traduzir isso tudo. Quando a gente fala em contra-expressão, né? Porque como o pós-milenismo ele é muito próximo algumas bases do amilenismo, né? E depois do milênio, dos primeiros 1000 anos, obviamente ele parou de ser lideral e esse milênio passou a ser um tempo não de 1000 anos, mas um tempo determinado por Deus de governo da igreja. Então, ele anda muito próximo ao milenismo e pós-milenismo. E essas igrejas, né, como a presbiteriana, né, como a congregacional, uma ala da igreja anglicana, né? Se você não sabe o que é a igreja anglicana foi a igreja fundada pelo rei inglês, né? E para separar, né, da igreja católica, né? Tinha uma série muito famosa, né? Chamada, acho que é os Tudors, né? Que tratava justamente sobre isso, né? Como é que se fala? Da fundação, né? Por parte do rei Henrique, se eu não me engano, era o 8º, né?
que queria casar com a sua amante, né, Ana Bolena. Essa era a principal motivação, e obviamente a Igreja Católica condenava tanto o divórcio quanto o segundo casamento, e aí ele funda, né, baseado nisso, a Igreja Anglicana, enfim, e a partir daí eles têm esse movimento. Mas o que eu estou dizendo é que encontra, né, eco nessas congregações, na Igreja Católica, que historicamente sempre foi pós-milenista, né, também, principalmente na questão da teologia da libertação, né, que é uma teologia bastante social, né, bastante ênfase social nesse aspecto. Eu não vou entrar aqui no detalhamento da teologia da libertação, mas ela mudou a América Latina, né, nos últimos movimentos de esquerda que nós vemos, enfim, todas essas movimentações, muitos deles são baseados na teologia da libertação dos pobres, né? Enfim, tem todo um momento. Depois, se você tiver interesse, como eu falei, a ideia aqui não é ser exaustivo, nem muito técnico, mas só te dá o norte. Se você quiser ver, dá uma olhada sobre isso. E no meio pentecostal, ultimamente, com essa ênfase de dominionismo, né? Que é onde nós vamos tomar o poder na nossa sociedade em nome de Jesus, né? Nós vamos conquistar os maiores cargos, nós vamos conquistar os 3 poderes em nome de Jesus, onde tem essa visão mais sobre o estabelecimento, né, do evangelho do reino a qualquer custo, né? É uma guerra não só política, mas também espiritual. Enfim, vamos seguir esta visão. Essa Tá claro visão aqui? Tudo enfatiza bem? Eu não gosto de vocês quietos, muito quietos. Tá tudo bem? Pastor, tá tudo bem até agora para mim. Assim, pastor. É que a Amém. gente está prestando atenção. É bem técnico isso, né? Então, assim, por isso que vocês veem como é importante, como a gente começa a entender os movimentos, o próprio movimento protestante, as coisas que, né, estão ao nosso redor, como é que as coisas acontecem, e ajuda a gente a ter discernimento. Não significa que você, pastor, eu concordo com essa questão, com aquela questão, tudo bem, não estou dizendo se é certo ou se é errado, eu só estou dando os elementos para que você tenha consciência. Uma vez consciente, cada um tem o livre-arbítrio, né, em Deus para decidir aquilo que é o seu entendimento. Mas é meu papel como pastor fornecer o conhecimento e não simplesmente deixar a igreja, meus irmãos em Cristo, como massa de manobra, sem ter o entendimento daquilo que está acontecendo. Pastor, grandes pregadores como o Augusto Nicodemos e aquele outro que eu esqueci o nome dele, que também acho que são da igreja presbiteriana, eles então, no caso, Lopes. isso, Uhum. eles seguiriam então essa pós-milenismo? Não, eles são amilenistas. Amilenistas. Amilenistas declarados. Tá. A maior ala da igreja presbiteriana, ela adota o amilenismo. Por isso que eu falei, quando diz aqui, encontra expressão, no sentido de ter algum eco, né? Mas não de abraçar. Tá, entendi. Totalmente, tá bom? Tá Mas bom. a posição da igreja presbiteriana do Brasil, ela é amilenista. Tá bom? Tá. Esta visão enfatiza o papel ativo da igreja na transformação das estruturas sociais e culturais, uma conquista gradual do mundo para Cristo antes de sua volta corporal, diferentemente do amilenismo ou pré-milenismo. Então, qual é essa visão? Talvez a forma mais clara de vocês entenderem, coloquem 2 caixinhas, tá? Pós-milenismo, não necessariamente de interpretação, mas só para você entender. Quando a gente divide isso de maneira grande, macro, fica mais claro. A primeira divisão aqui são 2 caixinhas, do pós-milenismo, do amilenismo com pré-milenismo, certo? 2 caixinhas aqui, 2 juntos e um separado. Qual é a diferença entre essas 2 caixinhas? Um acredita numa melhoria gradual do mundo. Então, o mundo vai ficando cada vez mais cristianizado, cheio de crente, a sociedade crente, culturas crente, prefeitura crente, governo, tudo crente, tudo cheio da igreja de Cristo. Então, vai sendo cristianizado até se tornar um movimento gigante, mundial, e aí Jesus volta. A diferença é que para o pré-milenismo e para o amilenismo é justamente o contrário, é a degradação da sociedade, do homem. A gente não entende que o mundo fica melhor, a gente entende que mesmo que a igreja cresça, o mundo sempre ficará pior, porque ele jaz no maligno. Então, o mundo não tem salvação, as pessoas sim. Tá claro aqui o que eu estou dizendo? Vamos lá. Como diz a pastora Tati, né, a esposa? Tudo que a gente pensava era decidir se era batista ou se era assembleiano, né? Pós-milenismo contemporâneo. Interpretação dos 1000 anos. O pós-milenismo contemporâneo interpreta os 1000 anos de Apocalipse 20 como um período simbólico, não literal, de longa duração, representando o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
Esta visão argumenta que o reino de Deus ainda está em processo de expansão, até alcançar um período de apogeu espiritual e cultural antes da volta de Cristo. Talvez eu devesse ter sublinhado o cultural, entende? Essa é a diferença, né? Nós Uhum. acreditamos no apogeu espiritual, que a igreja pode crescer até um limite de termos muitos irmãos em Cristo, mas a cultura e a sociedade humana sempre caminhando em direção ao anticristo, né? O sistema maligno que domina esse mundo, tá? Vamos lá. Reconstrucionismo, desculpa, Não? e dominionismo. O reconstrucionismo cristão e o dominionismo defendem a implementação dos princípios bíblicos na sociedade como parte do estabelecimento do reino de Deus. Teólogos como esse pessoal aí representam essas variações do pensamento pós-milenista, enfatizando a ação cultural e política da igreja. Sim. Então é um movimento cultural político, né? Na sua base, né? Comparação com o amilenismo. Ambos veem a igreja vivendo no período milenar agora. Amilenistas veem coexistência contínua entre o bem e o mal até a volta de Cristo. Pós-milenistas esperam um clímax de vitória espiritual antes da volta de Cristo. Tá claro aqui, né? O pós-milenismo contemporâneo mantém seu otimismo histórico apesar dos desafios do século XX, argumentando que a expansão global do evangelho e avanços em direitos humanos demonstram um avanço gradual do reino, mesmo com retrocessos temporários. E aí a gente vê como é que fica meio caótico nessa visão, né? Então ele fala assim, o avanço em direitos humanos. É óbvio que o avanço em direitos humanos foi grande, né? Vamos dizer assim, nesse último século. Mas a gente caminha também para avanços em outras áreas, como a legalização de aborto, que é assassinato de criança. Entende como é que o mundo não melhora? Lembre-se sempre do exemplo que eu dou, né? A sociedade, a humanidade pode até melhorar, evoluir. Evoluímos, temos vacinas, temos inteligência artificial, temos computador, temos internet, temos carros elétricos. Estamos evoluindo como humanidade, mas o ser humano não evolui. O meio ser humano que é capaz de fazer remédios, vacinas, tecnologia, fazer todo esse movimento é o mesmo que ainda consegue deixar crianças morrerem de fome por simplesmente ter um mundo desigual. É o mesmo ser humano que ainda fecha os olhos para problemas como a violência contra a mulher, contra o estupro de menores, entende? A mesma. Então, assim, a humanidade cresce, evolui em alguns aspectos, mas o homem sempre caminha paralelo à sua deterioração, que é o que nós acreditamos. Lembra quando eu dei aula do pecado original, da queda do homem, que é a condição caída do homem. O homem está degradado. Lembra quando eu falei sobre arminianismo e calvinismo, né, que é a degradação total ou parcial do homem, mas ainda assim degradação, né? O calvinismo acredita que a depravação é total, ou seja, o homem é incapaz, inclusive, de ter consciência para uma decisão livre por Cristo, ou seja, o homem nem o seu livre-arbítrio ele possui mais por conta dessa queda. Por isso que é Deus que escolhe quem salva, ele escolhe quem ilumina com o Espírito Santo, por isso que eles acreditam que é um decreto de Deus aqueles que serão salvos. O arminianismo, que acredita que o homem tem sim uma condição, né, de iluminado pela graça, de ter um momento de decisão, de livre-arbítrio e optar e decidir por Cristo, por isso que fala numa depravação parcial, né? E aí a explicação é que Deus lá na sua apesar de ter escolhido, né, aqueles que salvaria, Deus lá na eternidade, ele olha na sua presciência e vê aqueles que responderiam ao seu evangelho, então decreta aqueles que seriam salvos. Mas dos dois acreditam na depravação do homem. Já por isso que não tem como você acreditar que numa humanidade melhor, independente do evangelho, do avanço do evangelho. Vamos lá. Pré-milenismo. Pré-milenismo defende que Cristo voltará antes do estabelecimento de um reino milenar, literal, de 1000 anos na Terra. Então, só para fazer um corte, né? A gente falou do pós. Fechou o pós? Alguém tem dúvida sobre o pós? Tá claro? Não, tudo certo. Então, vamos para a segunda escola, o pré-milenismo, né? A última vai ser o amilenismo, que é a visão da igreja, que é a parte 2. Essa aqui é a parte 2 da parte 1, né? A parte 2 ainda nós vamos falar
na próxima aula. Então, nós vamos para o pré-milenismo. Eu já li essa primeira parte, pastor. Perdão. Nada. Visão predominante evangélica. Perspectiva escatológica dominante nos meios evangélicos contemporâneos, especialmente nas denominações pentecostais e neopentecostais. Então, sem dúvida, o pré-milenismo é a maior escola de todas, tá? Presente na maioria das denominações pentecostais e neopentecostais. Influência cultural. Ganhou ampla aceitação popular através de obras como a série Deixados para Trás, que dramatiza o arrebatamento e a tribulação e a batalha contra o anticristo. Essa é uma série de filmes, né, que foi lançada também, se eu não me engano, baseada numa série de livros chamado Deixados para Trás, que traz essa visão pré-milenista, que foi muito famosa, né, na década de 90 ali, 80, 90, e difundiu demais o pré-milenismo, que é a visão que a maioria dos crentes tem sobre o retorno de Cristo, né? Interpretação literal. Contrasta com outras posições por sua leitura mais literal das profecias e expectativa de intervenções divinas dramáticas na história, culminando com o retorno de Cristo. Vamos avançando, que aí vai ficando mais claro. Pré-milenismo. Segunda vinda de Cristo. Cristo voltará antes do milênio descrito em Apocalipse 20. Reino terreno. Estabelecimento de um reino literal e visível por 1000 anos na Terra. E duas escolas. Histórico e dispensacionalista. Isso. Então, Jesus volta, estabelece um reinado de 1000 anos, e eles têm duas visões de ver isso. Uma escola aliancista, né? E outra dispensacionalista. Pré-milenismo e pré-milenismo histórico. Aliança. Grande tribulação. Jesus virá após a grande tribulação, com a igreja passando por este período de sofrimento. Misericórdia. Estabelecimento do milênio. Reino milenar com santos ressuscitados e crentes vivos juntos na terra. Um só povo redimido. Crê na unidade do povo de Deus, com judeus e gentios unidos em Cristo, como um único corpo. Aqui começa a ter o problema, né? Porque as visões pré-milenistas, conforme você caminha nela, eles começam a colocar a conclusão que você chega que no céu você vai ter dois tipos de salvos, né? Então, um povo, na verdade, quase que três. A igreja, quando é arrebatada por Cristo, os judeus, que Deus vai recuperar, né, a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e aí vai ter um povo judeu salvo, a igreja salva, e os gentios que vão se arrepender na tribulação, que também serão salvos, sem a presença da igreja. Então, se a igreja não está mais aqui, eles não são mais igreja. Então, eles são o quê? Né? E se a igreja está aqui, então Deus não levou a igreja. Entende como é que começa a ficar confuso. Isso, essa é a questão. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pré-milenismo dispensacionalista. Isso. Visão escatológica desenvolvida no século XIX que divide a história em períodos distintos da administração divina. Então, só para ficar claro, você vê que no aliancista, né, você tem um pré-milenismo, ou seja, Jesus volta, reina 1000 anos fisicamente. Só que a igreja passa pela grande tribulação e é levada no final dela, né? Porque aí você consegue botar todo mundo. Porque se a igreja passa pela grande tribulação, concorda? Então você tem judeus se convertendo e gentios se convertendo por conta da tribulação, né? E a igreja está aqui ainda, então todo mundo vira igreja e Jesus vai, e depois desses 1000 anos, e reina, vamos dizer assim, né? E leva o seu povo, né, de vez, todos eles como uma única classe de salvos, um único corpo. Então, a excelência. E a grande crítica do pré-milenismo pós-tribulacionista, ou seja, Jesus reina 1000 anos e pega e leva a sua igreja após a tribulação, os 7 anos de tribulação, né? É porque a Bíblia fala nesse período, depois eu vou ler esse texto com vocês, de tribulação, assim, dá a entender que é um período de 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Então, o anticristo, né? Ele vem, reina 3 anos e meio, traz paz na terra, prosperidade, acaba com a fome, tudo é uma beleza, e aí depois de 3 anos e meio ele se revela como anticristo, e aí vira um período de grande tribulação. Então, essa é a questão. Jesus já busca logo no início, Jesus deixa a igreja 3 anos e meio aqui, enquanto está tudo uma bênção, e depois leva no meio, ou Jesus deixa até o final, passa pela tribulação, dá uma perseguição que a Bíblia diz que nunca houve antes, que até se Deus não abreviasse esse tempo, até os salvos desfaleceriam, né? Não haveria que eles portariam, e aí leva a sua igreja. Então, historicamente, a aliança aliancista era mais usada, né? Então, pré-milenista, pós-tribulacionista. E aí vê agora a dispensacionalista, que já aí começa a falar dessa reinado de 1000 anos com a igreja sendo levado
no início da tribulação. Tá? Vamos lá. Visão escatológica desenvolvida no século XIX, que divide a história em períodos distintos da administração divina. Dois povos distintos, separação rígida entre Israel e Igreja, cada um com suas próprias promessas e destinos no plano divino. Arrebatamento secreto. A Igreja será arrebatada secretamente antes da tribulação de 7 anos, escapando dos juízos divinos sobre a terra. Reino milenar. Após a tribulação, Cristo retorna com a Igreja para estabelecer um reino literal de 1000 anos, cumprindo as promessas feitas a Israel. Tá, eu vou parar aqui com calma, porque eu preciso pegar o entendimento de vocês. Então, vocês entenderam que... Por que tem dois povos distintos? Porque se eles... Eu vou primeiro os dois quadros, tá? Se Jesus volta e arrebata a igreja antes da tribulação de forma secreta, e essa palavra secreta é importante, que eu vou comparar depois com outro quadro. Então, se ele volta e arrebata a igreja de forma secreta, logo a igreja não está aqui. Logo, você tem dois povos distintos. Você tem os judeus que vão ser salvos e a igreja que já subiu. Sim ou não? Sim. Né? E aí isso leva a um problema. Por que essa volta precisa ser secreta? Porque a Bíblia só fala em duas vindas. A primeira que já aconteceu, Jesus veio numa manjedoura como um bebê, teve seu ministério, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então essa é a primeira vinda de Cristo. E a Bíblia fala sobre uma segunda vinda de Cristo. Logo, se existe só uma segunda vinda, como é que eles encaixam esse arrebatamento secreto da igreja antes da tribulação e depois Jesus volta para... Jesus tem... Vem aqui, acontecendo. Inicia a tribulação, Jesus pega a sua igreja, leva. Aí depois Jesus vem e volta de novo para reinar 1000 anos. Então, se você tem a primeira vinda, que é ele para o seu ministério, morre e ressuscita, primeira vinda. Segunda vinda, pega e leva a igreja. Terceira vinda, então... eles têm um problema de interpretação bíblica. Se você tem já a segunda vinda aqui, não pode ter uma terceira, que a Bíblia só fala que tem duas. Então, eles interpretam dizendo que a parousia, né, que é esse que fala em Tessalonicenses, que é esse arrebatamento da igreja, ele é secreto, ninguém vê. Então, isso, na verdade, não é que Jesus veio, Jesus levou. E aí eles vêm realmente somente para esse reino milenar. Só que isso tem uma série de problemas, porque a Bíblia diz que esse arrebatamento nós vamos encontrar no céu com o Senhor e os mortos vão ressuscitar. Então, Jesus vem para encontrar com sua igreja no céu e aí volta de novo. É uma vinda em elevador, né? Jesus vem num estágio, espera, depois desce em outro estágio. Enfim, tem pano para manga aí, eles têm ótimos argumentos. É meio confuso, né? Mas eu estou mostrando os dois lados. Assim, o amilenismo também tem. Quando entrar lá, eu vou trazer uma crítica também. Mas, gente, se você entende, você começa a desmistificar o medo do apocalipse, e aí você começa a entender, e aí o que vai te gerar, se você não entrar nessa briga de quando e quando, só entendendo e assistindo, você fala, meu Deus, a verdade é que Jesus vem, e poderosa vai ser, sabe? O Senhor vem de maneira poderosa, e eu sou a igreja do Senhor, e o Senhor vem me buscar. Então, aqui essa questão dessas duas distinções, né? Então, se é secreto, tem dois povos distintos, e como é que fica? É meia volta de Cristo, é meia mais meia, é uma parte depois outra parte, né? Então, esse aqui é um problema grave que eles encontram. E as dispensações, né? É a história dividida em períodos distintos de administração, ou cada um diferente desse responsabilidade humana. Então, tem o período da inocência, da consciência, da promessa, da graça, tem várias... Eles dividem a história humana, igual aquele quadrinho, aquele mapinha que eu mostrei, em diversas partes, né? É muito bonito, tá? Vale a pena conhecer, é muito legal. Se acreditar também dessa forma, glória a Deus por isso. Não se prendam, né? Uma visão, estamos adotando aqui no ministério. Obviamente, nós somos obrigados, né? Porque isso impacta a forma como a gente olha e prega sobre Apocalipse, sobre alguns textos bíblicos da volta de Jesus. Então, a gente é obrigado a assumir uma posição e ser transparente, né? Com a igreja. Falar, olha, tem coisas que não precisa assumir e a gente deixa à vontade, mas tem coisas que não necessariamente a gente precisa assumir para ter uma posição de interpretação bíblica e a gente comunica a igreja sem problema nenhum, mas não tem uma visão perfeita e certa sobre isso, até porque ninguém sabe quando Jesus vem, né? Então, essa interpretação foi popularizada pela Bíblia de referência Scofield. A Scofield, desenvolvida por John Nelson Darby, né, recebe críticas por potencialmente contradizer, né, o texto como Efésios 2, 1, 14 e 6, sobre a unidade do povo de Deus. Lembra quando eu estudo de Efésios? Eu falava, olha, no capítulo 1, Deus fala do plano da salvação, no 2 fala, no final do 1, no início do 2 fala que só o poder do Espírito é capaz de trazer o homem da morte do seu pecado para a vida, e aí ele fala lá em Efésios 2:8 que a salvação é por meio da fé, né? É pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Aí ele avança ali para o capítulo 2 e ele diz assim, então, a partir daí Deus criou uma só humanidade,
né? Uma única humanidade, um único povo, perdão, uma nova humanidade, um único povo. Então, se ali diz que é um único, como é que tem a divisão entre Israel e a igreja? Não. A gente acredita o seguinte, olha, quem crê no Senhor Jesus, sendo Israel, não sendo Israel, será salvo. Mas isso é difícil, tem alguns irmãos que não aceitam, né? E isso também se propagou no meio protestante pentecostal. Tanto é que a gente vê igrejas com quepá, com a bandeira de Israel, entrando com a arca, botando menorá, que não tem problema nenhum se fosse só símbolos ali, né, de lembrança, mas acabam assumindo elementos de santidade, tocar o chofar, derramar o óleo dentro da igreja. Mais uma vez, nenhuma crítica a nenhum desses irmãos, a nenhuma denominação, só colocando os pontos de vista na mesa para a gente ter essa interpretação. Tá? E aí eles acreditam nas 70 semanas de Daniel, né? Essa profecia está em Daniel 9, 24 a 27. Ontem eu li um texto até de Daniel, logo depois do texto que eu li para a nossa abertura do jejum. E aí fala sobre essas predições messiânicas do Antigo Testamento, frequentemente chamada da espinha dorsal da profecia bíblica. Então, a primeira são 70 semanas mesmo, a Bíblia, Daniel fala que são 70 semanas, né? E aí essas 7, e aí é encarado essas 70 semanas como 70 anos, porque Israel fica 70 anos na Babilônia, 69 na verdade. E aí tem o seguinte, que essas 7 semanas, né, que são 7 semanas de 7 anos, perdão, né, é isso mesmo, 49, isso mesmo, 7 semanas de 7 anos, não é nem de 10 anos, 7 anos, isso mesmo. O período de reconstrução de Jerusalém, né, que é a primeira fase da reconstrução de Jerusalém. A segunda semana, as 62 semanas restantes para fazer 69, que são 434 anos, é o período que se estende até a apresentação do Messias. Se você contar os tempos, dá certinho, tá, irmão? Então, leva 49 anos para... Daniel tem a visão e fala assim, ó, esses 49 anos vai ser reconstrução de Jerusalém. Por isso que é importante a escola de discípulos, né? Eu estou correndo aqui por conta do tempo. Lembra? Abraão, Isaac e Jacó, seus 12 filhos, Moisés, liberta o povo do Egito, eles saem, vão em direção à terra prometida, Moisés morre, entra Josué, vem juiz, o último juiz de transição é Samuel, que é sacerdote, profeta e juiz. O povo diz que quer um rei, levanta Saul era segundo o coração do povo, Deus levanta um rei segundo o seu coração, que é Davi. Davi tem um filho chamado Salomão peca, e por conta do pecado de Salomão, as 12 tribos se dividem, em vez de um reino único de 12 tribos, como foi unificado sobre Saul e mantido por Davi, expandido por Davi e mantido em Salomão, o povo se divide, 10 tribos vão para cima, capital vira Samaria, 2 tribos para baixo, Benjamim e Judá, capital vira Jerusalém. Por isso tem aquela questão entre samaritanos e judeus, né? Onde deve adorar? Nesse monte, naquele monte, lá que você vai ver com a mulher samaritana. A Samaria, né? As 10 tribos caem primeiro em 700, mais ou menos, antes de Cristo, para a Síria. E aí você vê, né? O reino de Judá resistindo, se eu não me engano, em 1 Reis 20, mostra essa resistência, né? Do rei de Judá, o milagre de Deus libertar eles da invasão assíria, mas logo depois, 200 anos, um pouquinho mais para frente, o Reino do Sul cai para a Babilônia. Dessa queda, eles são levados para o exílio. Daniel está justamente aqui no exílio. Daniel é um dos príncipes, né, um dos príncipes assim, né, da sangue azul, né, levado para lá, e ele tem essa visão de Daniel, e que é a reconstrução, né, de Jerusalém, porque tinha sido destruído e levado embora o povo. Então, nessa reconstrução, leva 49 anos, que a gente vai ver Esdras e Neemias fazendo essa reconstrução, e entre esse período de reconstrução e até a vinda de Jesus são exatamente 434 anos, lembra? 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, aquela página em branco na sua Bíblia física significa 400 anos que Deus não falou. Então, esse período todo dá 434 anos mais 49, e fica faltando um período de 7 anos, que é justamente essa questão, e eles chamam de intervalo da igreja. Deu para entender aqui o que eu estou falando? Estou falando muito rápido, por causa do tempo, que eu queria terminar essa aula hoje. Sim. Amém? Então, eles falam, então, agora temos 69 semanas. Legal. Essa semana 70, entre 69 e 70, tem uma pausa. E essa pausa corresponde à era da graça, que era da igreja. Porque se eles considerarem que se cumpriu os 70, a profecia de Daniel, a visão deles perde a ênfase. Então, falta uma semana de 7 anos, e essa semana final frequentemente é identificada como o período da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Por isso que fala em 7 anos da grande tribulação, por conta dessa última semana de 7 anos que faltaria
na visão dispensacionalista das 70 semanas de Daniel. E essa profecia ela é central, eu não vou exaurir ela aqui, como eu falei, são muitos detalhes, mas a ideia é que vocês tenham essa visão clara sobre isso. E aí a questão das variações, né, do arrebatamento, né, pré-tribulacionista, né, a igreja arrebatada antes da tribulação, meio da tribulação, meso-tribulacionista, a igreja permanece na terra nos 3 primeiros anos e meio, e depois é levada. Lembra sempre 7 anos por causa dessas 7 últimas semanas de Daniel, então uma no início das 7 anos, outra no meio de 7 anos, outra no final de 7 anos, que é a pós-tribulacionista, que a igreja passa por toda a tribulação, e é baseado no texto de Mateus 24, né, que fala sobre... E aí, crítica bíblica, né, esse conceito. Né? Esses conceitos enfrentam questionamentos baseados em passagens como Efésios, como eu falei, que é a unidade do corpo, e o próprio Mateus 24, 36, 41, que é, entre aspas, como fosse a escatologia do próprio Jesus. Né? Jesus fala sobre Mateus 24, se você não leu, lê esse texto. Jesus fala sobre as coisas dos últimos tempos, e lá nesse texto, versículo 36 a 41, ele fala que a natureza visível da volta do Cristo. Ele fala, eu vou voltar de maneira visível. Não tem arrebatamento secreto, não tem ninguém ver. Quando ele voltar, ele vai voltar em poder, em grande glória, e todos vão ver que Jesus voltou. Então, essa questão de, não, ele vem ninguém vê, vem depois vê, esse é um problema com esses textos aqui, né? Que parece contradizer a ideia de um arrebatamento secreto e a separação permanente entre Israel e a igreja. E as críticas, né? Primeiro, uma interpretação isolada, né? Baseia-se numa leitura literal de Apocalipse 20, que parece isolado do restante das escrituras, sem considerar o gênero apocalíptico, né? O gênero, como eu te falei, Yasmin, apocalíptico é igual o evangelho. O evangelho é um tipo de texto, entende? As cartas, por isso que Salmo é um tipo de texto, né, de poesia, de cântico, assim como Provérbios é um tipo de texto, né? É como você falar que um texto, por exemplo, de um jornal é igual um texto de um livro de poesia. Cada texto tem a sua característica e você lê esse texto baseado na sua natureza. Então, essa é a questão. Apocalíptico é um tipo de texto e esse tipo de texto ele é carregado de linguagem simbólica, né? Daniel, por exemplo, é considerado um texto apocalíptico, né? Ele traz essas visões das últimas coisas, das coisas do... E aí introduz um reino intermediário, né, entre o presente e a eternidade, criando uma complexidade não sustentada, né? Então, quer dizer, Cristo reina, mas ele ainda não reina, porque ele vai reinar ainda no futuro, porque ele está reinando 1000 anos aqui, e ele reina parcialmente, porque no final desses 1000 anos Satanás é solto, engana mais um par de gente na humanidade, e aí se levanta para lutar contra Jesus num vale do Megido, e aí você tem esse filme chamado Megido, e aí vai lá fazer guerra contra os santos, e aí tudo acaba, aí Jesus joga Satanás no lago de fogo e enxofre, o anticristo, e aí é o julgamento, aí finalmente chega lá no grande trono branco de Apocalipse 20. Múltiplas ressurreições, né, porque exige múltiplas ressurreições e julgamentos distintos, ou seja, primeiro Jesus vem secretamente, aí leva a gente que está vivo, mas se nós estivermos morrendo no Senhor, nós também vamos, e aí a gente é julgado imediatamente, tem uma ressurreição agora, e aí no final também a igreja daqueles que morreram na grande tribulação, e nessa guerra depois de 1000 anos, aí vão receber a vida eterna também, então vão ser ressuscitados de novo. Quantas ressurreições tem? Então tem uma questão disso. E principalmente enfraquece o ensino do reino já presente de Cristo, né? Diminuindo a realidade atual do Senhor e de Cristo, de Colossenses 13. Parece que sempre joga para o futuro a autoridade da igreja de Cristo, né? Lá, a gente tem que esperar Jesus vir para reinar 1000 anos para a gente ter autoridade. Quando a palavra diz que em nome de Jesus nós somos a igreja representante do Senhor na terra e nós temos autoridade sobre Satanás e suas hostes malignas. E aí, finalmente, terminamos aqui, né? A transição para a parte 2. Peço desculpa por estender alguns minutos para a parte 2. E aí nós vamos ver lá na parte 2 o aprofundamento da visão milenista, né, da igreja, explicando por que nós criamos que Cristo reina agora, como interpretar corretamente, segundo essa visão Apocalipse 20, e que significa viver uma expectativa escatológica bíblica e equilibrada. Né? E aí, preparem os vossos corações e mentes para compreender que a perspectiva é cristocêntrica, né, que enfatiza a unidade do povo de Deus e a realidade do presente do reino, sem deixar de esperar a consumação gloriosa da volta. Bom, terminamos aqui a parte 1, né, a parte 2 da parte 1, seria a segunda aula da parte 1, mas espero que, apesar de ser muito técnico, vocês tenham entendido e tenham gostado, né? Porque, como eu falei, né? No final do dia é
isso tudo é sobre Jesus voltar, né? Isso é o mais importante. O crente que vive com os olhos no presente somente, não na eternidade, não na volta de Cristo, ele é um crente incompleto. Ele é frustrado na sua esperança, ele é frustrado na sua fé, porque se nós não tivermos a perspectiva da volta iminente de Cristo, a gente pode dar mais uma pecadinha, né? Viver mais um pouquinho no mundo, porque Jesus não vai voltar agora mesmo, então quando eu tiver mais velhinho eu aceito Jesus, tá tudo bem. E essa não é a realidade, né? A Bíblia fala que nós devemos ser como as noivas, lembra das 10 noivas, né? As nécias e as prudentes, né? 5 tinham se preparado para a volta do noivo e 5 não. E quando ele voltar, não tem uma segunda chance, né? É tudo ou nada. Ou você está preparado, ou você não está preparado. E a igreja parou de falar disso e é importantíssimo que nós falemos. Amém? Glória a Deus? Amém. Vou pedir... Amém. 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 Vou pedir então para a Yasmin para orar, para nós encerrarmos a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor, meu Deus, amado Pai. Isso, Senhor, por essa aula tão grandiosa, Senhor, com um tema tão esclarecedor, Senhor, profundo, que foi ministrada nessa noite, Pai. Senhor, agradeço dos meus irmãos aqui presentes, cada um deles que manteve atento, Senhor. Obrigada por ter tirado do nosso meio qualquer distração que pudesse nos tirar o foco dessa aula, Pai. Agradeço, Senhor, pela vida do pastor que preparou essa aula com tanto carinho, Senhor, uma explicação clara sobre as coisas, dando esclarecimento para todos nós. Pai, peço que o Senhor abençoe a nossa noite, que possamos, Deus, ter uma noite de descanso tranquilo, que possamos, Pai, agora, mais tarde, entraremos na nossa oração pelo jejum que estamos essa semana, essa igreja, estamos passando juntos. Espero, Senhor, que o Senhor possa nos trazer tranquilidade, serenidade no final dessa noite e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Glória a Deus. Ó, daqui a pouco, às 11 horas, tá? Nós temos nosso jejum MD, nossa campanha de oração e de jejum essa semana. Amanhã, nosso curso de música é especial. Vamos começar a série de mensagens chamada O Cristão e a Saúde Mental. A palavra de amanhã, o tema de amanhã vai ser sofrer não é doença. Então, se você mande para alguém, convide alguém, vai ser uma bênção. Nós estaremos falando nas próximas 3 semanas sobre o cristão e a saúde mental, um tema tão importante nos dias de hoje, mas que nós também precisamos trazer um norte, né? Uma visão cristã, cristocêntrica sobre esse tema, tá bom? Então, amanhã, sofrer não é doença. Nós vamos falar sobre isso. Eu abro essa série de mensagens e, em nome de Jesus, espero lá às 19h30 e daqui a pouco às 11 horas da nossa oração no jejum MD. Fiquem na paz, Jesus abençoe. Paz. Amém. Boa Paz. noite. Paz, boa noite.